Oi, eu sou a Maria Júlia, sou aluna de doutorado pelo Instituto de Física de São Carlos e eu vou apresentar o trabalho desenvolvido no meu mestrado no Laboratório de Nanobiotecnologia, o Nanotec, intitulado Permeabilização da membrana plasmática para explicar a fototoxicidade da eritrosina B em modelos in vitro de células de câncer de mama. Então, a oxidação lipídica ela é onipresente na vida celular sob oxigênio e essencial para a terapia fotodinâmica, que é uma fototerapia na qual ela requer três elementos: o fotossensibilizador, que é uma molécula orgânica capaz de interagir com uma fonte de luz, e o oxigênio singleto. Então, na presença de uma fonte de luz com um comprimento de onda adequado para esse fotossensibilizador, vai ocorrer uma série de transferências de energias com oxigênio molecular, produzindo as espécies reativas de oxigênios que vão gerar danos a essa célula-alvo e desencadear o mecanismo de morte ou por apoptose ou necrose. Então, a membrana plasmática ela é considerada o primeiro alvo da terapia fotodinâmica, mas a sua complexidade é uma limitação a ser contornada a fim de esclarecer os mecanismos subjacentes da interação do fotossensibilizador e também de outras reações de oxidação. As monocamadas de Langmuir são modelos que mimetizam uma membrana plasmática e são constituídas por monocamadas lipídicas, sendo permitido controlar rigorosamente a composição e monitorar tanto o empacotamento quanto a estruturação desses filmes. Então, nesse trabalho, a gente utilizou a eritrosina B como fotossensibilizador. Ela é um derivado xantênico, utilizada para vários tratamentos bucais, para inativação de alguns micro-organismos, e ela também é aprovada pelo FDA para uso em alimentos e cosméticos. E as células MCF7, elas, que são derivadas do carcinoma mamário, foram utilizadas para dois grandes conjuntos de dados: os filmes de Langmuir-Schafer e os experimentos in vitro. Então, para a realização desses filmes, a gente fez uma extração lipídica desses lipídios presentes nessas células, tentando chegar mais próximo e comparar esses resultados na cupa de Langmuir com os experimentos in vitro. Então, os filmes eles foram construídos e foram utilizados para avaliar a interação do fotossensibilizador com essa monocamada e também as reações de oxidação durante a terapia fotodinâmica. Já nos experimentos in vitro, essas células elas foram incubadas com diferentes concentrações e tempos de incubação da eritrosina B, irradiadas e avaliadas quanto à sua viabilidade celular e o mecanismo de morte induzido pela terapia. Então, segundo a caracterização FTIR dos filmes de Langmuir-Schafer, a adsorção da eritrosina ela é dirigida por interações secundárias que acabam afetando a orientação dos grupos carbonil e a organização das cadeias lipídicas. Já sob irradiação, as monocamadas com extrato lipídico da MCF7 contendo eritrosina se tornam menos estáveis, sugerindo um aumento geral da área superficial devido à hidroperoxidação lipídica ou à formação dos radicais alcoxil, os quais ainda, devido às consequências dessas subsequentes reações de oxidação presentes, levando uma decomposição adicional, que podem resultar na clivagem dessas cadeias dos fosfolipídios e, consequentemente, uma permeabilização da membrana plasmática. No cultivo in vitro, a eritrosina ela foi absorvida por essas células, em vermelho é a fluorescência da eritrosina, e com a citometria de fluxo, a gente viu que com 1 micromol do fotossensibilizador e 3 horas de incubação, a gente já tem uma marcação para apoptose nessas células, mas o aumento no tempo de incubação para 24 e 48 horas, essas células elas acabam morrendo por apoptose tardia. O aumento na concentração do fotossensibilizador acaba inviabilizando essa análise devido ao aumento na fluorescência do fotossensibilizador, mas o aumento no tempo de incubação de 24 a 48 horas com 10 micromols também mostra uma apoptose tardia para essas células sem a irradiação. Após a irradiação, essas células foram analisadas pela espectrometria de massa e devido à análise da estatística, a gente conseguiu separar as células na ausência da eritrosina com as diferentes concentrações do fotossensibilizador. Então, consistente com a decomposição dos grupos hidroperóxidos que a gente observou com os fosfolipídios,
com extrato lipídico, a permeabilização da membrana também foi confirmada por essa elevada detecção dos lipídios clivados pela espectrometria de massa, que acaba subsidiando a via necrótica de morte celular. Gostaria de agradecer às agências de fomento, à Unesp e ao Nanotech. E a você.